E eu, como BPO, assumi 15 empresas com todas essas funções. Então, minha mente, minha imaginação começou a flutuar. Foi aí que eu falei, cara, não tem limite a parte financeira de uma empresa. Não A tem. gente nunca vai conseguir dar o máximo, porque não existe máximo. Ele vai além de tudo que se vê. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast. Chegamos à 10ª edição, 10º episódio. Parece que foi ontem, né? Que a gente começou os podcasts e já estamos no 10º episódio. E hoje eu trouxe uma convidada que no podcast anterior estava aqui comigo, mediando aqui o nosso debate, o nosso bate-papo. E hoje a gente vai falar sobre a especialidade dela. Seja bem-vindo, Nayane. Obrigada, boa noite. Nayane, você é administradora, contadora, gente, o currículo dela é invejável. Conta pra gente o que você faz, Exatamente. Nayane. Hoje eu sou gestora comercial, eu sou administradora e tenho um escritório de contabilidade e BPO financeiro. Ah, sim, o que é BPO financeiro, hein? BPO financeiro é nada mais do que a terceirização de serviços financeiros. Na verdade, o BPO é a terceirização de qualquer serviço. De qualquer De serviço. qualquer serviço. Mas aí no seu caso é focado para Para a parte financeira. a parte financeira. Ou seja, Exatamente. se alguém que está nos assistindo quer contratar você ou terceirizar seu serviço, o que você oferece? Seria consultoria ou seria uma terceirização desse trabalho? É uma terceirização desse trabalho. Que engloba contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária, relatórios de fluxo de caixa e DRE. Mas antes da gente entrar nesse assunto da sua área, eu gostaria de saber um pouco mais da Nayane, antes de chegar nesse preparo todo intelectual aí. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Tenho certeza que tem muita coisa boa para dividir com a gente. Tem sim. É uma história longa, vou tentar resumir de uma forma mais suave e deixar ela menos sofrida, né? Que eu acho que o que já foi, já foi. Então, assim, hoje a gente vai contar de uma maneira Mais leve. mais leve. Exatamente, essa é a palavra-chave. Então, eu nasci no interior do Maranhão, numa cidade chamada Colinas. Só que durante 10 anos eu morei no interior dessa cidade, que tinha mais ou menos uns 30 habitantes. 30 habitantes? Tudo Caramba! família, tá? Tudo família. Eu brinco sempre que era uma Ou tribo. seja, você morava com, na verdade, uma tribo, né? Era uma tribo. E depois voltei para a cidade para estudar. Estudei até 15 anos. Aí uma amiga da minha mãe me convidou para trabalhar na casa dela. Aí eu fui trabalhar numa casa de família no Tocantins, em Araguaína. Aí eu fui doméstica durante quase 2 anos. Quando você saiu da sua cidade, estava com quantos anos? 15. 15 anos. 15 anos. 15 anos você já saiu para enfrentar a vida. Exatamente. Aí nessa casa que eu trabalhava, eu já morava lá, né? Trabalhava e morava e estudava. E foi uma experiência, não sei nem dar a palavra, foi uma experiência péssima mesmo. Então, assim, todas as expectativas que eu criei com essa oportunidade, quando eu cheguei, a realidade era completamente diferente. Tudo que me foi prometido, de nada Ah, aconteceu. nada aconteceu. Então, assim, o combinado era que teria pagamento, que teria estabilidade, que eu teria direito a tudo que a família tinha, de igual para igual. Só que quando eu cheguei lá, isso não ocorreu. Eu era realmente funcionária. E não Há um tinha tempo nenhum atrás benefício. acontecia muito isso, né? Muito. Fazia uma oferta e você virava praticamente uma escrava dentro da casa. O ruim de trabalhar e morar dentro da casa é que não tem horário. Por Não exemplo, tem quando a gente tem um folga. emprego normal, não que o emprego de doméstica seja ruim, mas quando você tem horário para entrar e horário para sair, fica mais leve. No meu caso, como eu morava, então eu trabalhava de 5 da manhã até meia-noite, não tinha hora para acabar. Na hora que precisava, tinha que estar ali à disposição. E mesmo assim eu ainda estudava. E fui para a escola, conheci várias pessoas, fiz muita amizade e tive uma melhor amiga, né, na escola. E finais de semana, quando eu estava livre, eu ia para casa dessa minha amiga. E a mãe dela conheceu minha história, viu o que eu estava passando. Acho que aquele sentimento de mãe, né, sempre se põe no lugar. Então acho que ela se pôs no lugar da minha mãe e meio que tomou a dor. Então ela me tirou dessa casa.
me levou para casa dela e a gente foi tentar arrumar um emprego. Aí a gente rodava. Eu consegui um emprego numa empresa de telefonia. Na época era da Vivo, com aquele CDMA, aqueles telefones bem, que tipo, vendem a antena e pega o telefone. E 50% dos meus clientes era tudo da zona rural, era tudo Isso você já tava com quantos anos? Eu já tava com 18. 18. Com 18 anos. E eu não sabia nem falar, nunca tinha visto um computador, não tinha uma comunicação zero. Eu só falava o mal português e bem mal mesmo. E fui aprendendo, então assim... E esse pessoal mais antigo, então a gente não precisava ter uma formalidade muito grande. Então eu me senti muito à vontade, porque a oferta de emprego que eu tinha era compatível com a minha comunicação. Que era uma comunicação precária, tipo... Entendi. Muito rígida. Não é essa palavra que fala, muito simples. E beleza, mas eu evoluí, consegui aprender a falar, a se comunicar, a vender e me tornei a melhor vendedora da loja. Por sinal se comunica muito bem, né, Fábio? Fala numa tranquilidade, uma serenidade, assim. Tô tentando, viu? Ainda não. E evoluí, como eu tava te falando. Aí, depois que eu consegui evoluir, que eu consegui ter minha casa, aluguei um cômodo, comecei a morar sozinha. Aí veio um acontecimento marcante. Minha mãe teve leucemia. Então... E nesse período que você trabalhou nessa empresa, você começou a conquistar sua grana, comprou sua casa, você ainda estava no Tocantins. Alugou sua casa e ainda estava no Tocantins. Tudo isso no Tocantins, em Araguaína. Aí minha mãe adoeceu. Quando eu estava na melhor fase, quando eu estava começando a colher os frutos do que eu tinha aprendido, aí aconteceu esse incidente. Minha mãe adoeceu. Foi pra UTI, ela teve leucemia. Então, assim, já estava desacreditada, ninguém mais acreditava que ela voltava. Nossa. Todo mundo já se despedia dela. Aquela cena de cidade pequena. Aí eu voltei pra cidade, larguei tudo, voltei. Aí fiquei com minha mãe. Aí fiquei uns 5 a 6 meses cuidando dela, exclusivamente cuidando dela. E ela se recuperou. Nossa, que legal. Se recuperou. Foi curada. Acho que a fé da minha avó era tão forte que não tinha como não ser curada. Aí depois disso eu já não me cabia mais no lugar. A cidade já era pequena pra mim, as necessidades começaram a aparecer, nada mais me encantava. Todo mundo que cresce no interior, uma vez que vai pra cidade grande, dificilmente consegue retornar, né? Não consegue se adaptar à realidade. O espaço parece que fica pequeno. A realidade é completamente diferente. A acessibilidade às coisas é muito mais difícil. Por exemplo, quando eu morava no Tocantins, até para você jantar, por exemplo, se eu fosse meia-noite, 1h, querer comida, tinha lugar aberto. Cidade pequena não, 9h tá tudo fechado, tá todo mundo em casa. Então tudo isso me assustava, porque eu já tinha me acostumado. O que é bom é 2 dias, né, pra acostumar. E beleza. Aí minha mãe tinha outra amiga que morava em Brasília. E eu ainda tinha o dinheiro, que eu tinha feito o acerto. Como eu fiquei 6 meses, eu guardei um dinheirinho, pouco, mas guardei. E decidi ir pra Brasília. Falar, vou lá em Brasília. Só ia passar uns dias. Já estava começando ali a voltar. aptidão, gente, pro financeiro, tá? Pra função que ela executa e que ela vende. Porque a primeira coisa que a gente tem que ser quando a gente é profissional de alguma área é ser exemplo, né? Isso. Já fez uma reserva logo ali no começo, com muita dificuldade, fez uma reserva. Isso é legal. Aí, comprei a passagem, fui pra Brasília, de ônibus, 48 horas dentro do ônibus, cheguei em Brasília. Nossa, 48 horas? Caramba. Na época era. Porque passava, por exemplo, a gente Aquele saía do ônibus Maranhão, pinga-pinga. passava pelo Tocantins, rodava o Goiás inteiro, para depois chegar aqui. Ainda passava em Goiânia, antes de chegar lá em Brasília. Aí, chegando em Brasília, nossa, outro cenário, né? Quando eu vi os prédios, quando eu vi as ruas, quando eu vi aquele monte de shopping, nunca tinha visto aquilo na minha vida. Uma cidade planejada como Brasília, que eu acho que Cara, o coração até hoje, quando eu falo dessa cena, o coração treme. Começa a palpitar. Era uma cidade que eu nunca imaginei nem conhecer, então assim, imagine morar. Mas o meu intuito não foi pra morar, foi pra passar alguns dias. Aí fiquei lá, aí essa menina que eu tava na casa dela, ela tinha um relacionamento lá no Maranhão. Do nada, tipo, eu tava aqui, tinha 3 dias, tava lá em Brasília há 3 dias.
Aí ela me pediu um dinheiro emprestado pra ir pro Maranhão e voltava. Aí eu emprestei todo o dinheiro que eu tinha pra ela voltar. E esperava que ela voltasse, E te me pagasse. pagasse pra mim poder voltar também. E aí ela não voltou. Nossa. Ela não voltou e tinha que entregar a casa. Porque ela tinha pago o aluguel e lá ela pagava todo o último dia do mês. Ela pagou quando entrou e tinha até o último dia do mês pra pagar novamente. Isso ela viajou dia 25. Tinha 5 dias só pra eu ficar na casa. Dia 30, ou eu pagava ou eu saía. E eu ligava pra ela, falou que tava voltando, e ligava e falou, tô E chegando. nada. E nada, e o coração começou a apertar. E eu não tinha coragem de ligar pros meus pais pra avisar, porque eu sempre fui a base deles. Então, assim, eu não podia fraquejar, né? Qualquer coisa podia, menos eu. Você tava na função de provedora e mostrar um De problema repente, desse. eu ser a acolhida, então era incompatível comigo. Então, não liguei, deixei. Aí deu o dia 30 do mês. Aí no dia 1º o cara foi lá e falou assim, ó, ou você paga ou você sai. As duas coisas não tem como. Eu falei, tá, então eu vou sair. Mas o bom é que não tinha nada. Eu só tinha uma mala. Então não tinha o que carregar. Ainda bem, né? Nem a mala grande era. Não tinha nem um travesseiro, porque às vezes quando a gente viaja nessas viagens longas, a gente leva um travesseiro, a gente leva um cobertor. Nem isso eu não fiz. Então eu saí da casa, aí não tinha pra onde ir. Aí eu fui pro shopping. Eu ficava no shopping. Eu fiquei quase 10 dias no shopping. Então, assim, durante o dia eu ficava rodando na praça de alimentação. Eu tinha dinheiro pra comer, pouco, mas ainda dava pra comer. E eu tinha muito medo de ir pra rua. O que passou na sua cabeça nesse momento, Nayane? Passou alguma vontade. Passou alguma assim, vontade de desistir, voltar? O que você sentia? 24 horas. Falava assim, meu Deus, faça um milagre. Voltar do jeito que eu ia voltar, eu não queria. Falei, eu prefiro esperar as coisas acontecerem e eu voltar de outra forma. Mas eu tinha muita vergonha de voltar. Tipo assim, cara, ela postou, foi lá, pegou, fez, acreditou e agora tá voltando. É. Então, assim, eu tinha muita vergonha do julgamento. Porque cidade pequena, a comunicação é muito rápida. Então, assim, se isso ocorresse, em 2 dias a cidade inteira tava sabendo. Então, assim, a minha credibilidade, eu acredito eu, que ia diminuir muito. E eu sempre tive muito medo de perder a credibilidade. Então, eu falei, eu vou segurar as pontas. Aí eu fiquei no shopping durante 10 dias. Comia fora do shopping, voltava pro shopping. Aí eu dormia dentro do banheiro. Aí quando alguém tava limpando, depois tava tudo fechado. Aí limpava um, eu saía e voltava, entrava naquele que já tava limpo, Nossa. pra pessoa não me ver. Às vezes eu subia em cima do vaso pra não ver os pés. E foi. Aí eu voltei na casa onde E era onde alugada, que você dormia? no chão do banheiro, tava limpinho. Eles limpavam toda noite, então era Toda muito noite? limpo, cheiroso, tranquilo. Não era frio, não era calor, porque o ambiente é aberto, é grande. Então esse problema eu não tive. Aí eu voltei na casa onde eu tinha ficado, porque tinha ficado alguma coisa minha tinha ficado lá, não me recordo exatamente o que. E eu comecei a conversar com minha vizinha do lado. Ela falou, eu te procurei, você não tava aí, o que aconteceu? Aí eu fui contar a história pra ela. Ela falou assim, você vai ficar aqui. Aí eu fiquei na casa dessa pessoa, dessa vizinha, muito gente boa, E por quantos dias você dormiu no banheiro do shopping? 10 dias. 10 dias, cara. 10 dias. Aí essa vizinha falou, fica aqui em casa, o que eu comer você come. Ela também era muito humilde mesmo, já era uma senhora. E ela falou assim, eu vou te ajudar. Primeira coisa que a gente vai fazer é procurar emprego. Aí eu falei, tá, como? Eu não tenho tanta experiência, eu não tenho um vocabulário adequado, eu não tenho uma aparência adequada, porque se você olhasse pra mim, ou o que você vê hoje, é como se eu tivesse 10 anos mais velho. Assim, era bem diferente mesmo, bem diferente. Tudo bem que hoje tem procedimentos estéticos já inseridos, né? Mas é uma diferença gritante. E ela tinha filhos que moravam em outros lugares. Aí ela chamou uma filha dela, pediu para ela fazer currículo. A gente imprimiu 30 currículos, eles me deram os currículos. E ela falou assim, a gente vai entregar.
Aí eu saí entregando de loja em loja em shopping, de loja em loja, entreguei em todas que você imaginar. Aí teve uma loja que eu entreguei que já era no final do dia. Era o dono que estava limpando a vitrine. Aí eu fui e entreguei o currículo. E, por coincidência, ele perguntou de onde que eu era. Eu falei, não, eu sou do Maranhão. Ele, uai, eu também sou do Maranhão. Aí ele, você é de qual cidade? Eu nasci em Colinas. Ele, eu sou de Imperatriz. Aí a gente teve uma conversa, eu falei, entreguei meu currículo pra ele, também não falei do que estava acontecendo, que pra mim isso ainda era uma humilhação eu falar isso. Então, Imagino o quanto. eu morrendo, mas sem descer do... Imagino o quanto deveria ser dolorido chegar pra alguém e falar o que você estava falar. passando, né? Tem uma coisa que eu admiro muito em vocês da região do Maranhão, Pará, é a coragem. É o jeito que vocês saem da cidade de vocês e vão para as grandes metrópoles. Essa história sua, ela representa a história de muita gente que às vezes Muitas. não tem a oportunidade de contar como você está contando aqui hoje. E eu tô contando resumido, tá? Aí tá, entreguei currículo em todas as lojas. Aí eu tive esse contato com esse senhor, que era o dono da loja. Ele já era um senhor mesmo, devia ter uns seus 65 anos. E entreguei o currículo e fui embora. Talvez, se eu tivesse contado o que eu tava passando, eu tinha facilitado minha vida. Mas eu Verdade. não fiz isso. Só entreguei. E fui pra casa. Eu fiquei na casa dessa vizinha. Aí uma amiga dessa vizinha falou que tinha uma mulher que estava precisando de uma pessoa para ficar na casa dela, como doméstica. Aí ela falou, você quer? Eu falei, quero. Mesmo já tendo entregado o currículo em lojas. Eu falei, quero, aceito. Aí eu fui, trabalhei de doméstica de novo. Sofri alguns ataques violentos por parte do marido dela, né? Violência mesmo, que não vem ao caso, não vou abrir tudo, que ainda dói. Aí fiquei esse período na casa deles, e ela mesma, a dona da casa, falou assim, cara, você não tem perfil de doméstica. Você tem um perfil que merece um pouquinho mais. Ela era muito... Eu senti esse lado humano dela. Ela falou assim, ó, meu sobrinho é gerente do McDonald's. Então eu vou ver se tem vaga lá. E o McDonald's sempre tem vaga, porque a rotatividade é muito grande. Muito grande. Eu nunca conheci uma empresa Com que maior tem uma rotatividade. rotatividade de funcionários como o McDonald's. Então, todas as vezes que qualquer pessoa estiver precisando de emprego, pode ir lá, que lá vai ter vaga. Não sei se hoje a realidade é essa, mas antigamente Acho que era. continua do mesmo jeito. Aí eu fui pro McDonald's. Quem disse que eu sabia falar o nome de um sanduíche? Me fala. Não sabia, não conseguia, minha língua era travada, eu não conseguia falar o nome dos... Nada que tinha no cardápio eu conseguia falar, eu só sabia falar milkshake. O resto eu não sabia de nada. Aí eles tiveram... Fábio, você sabe falar algum nome aí de sanduíche do McDonald's? O Fábio já tá craque no inglês já, né? Hoje mudou, eu conheço todos, tá? Aí, como eu não conseguia falar o nome dos lanches, aí eles me colocaram pra montar os sanduíches. Então eu fiquei 2 semanas montando sanduíche. Mas era bom, porque eu comia sanduíche todos os dias. Já tinha o que jantar. Então eu chegava lá e já tinha um lanche esperando, que era um sanduíche. Porque assim que você entra, eles já te dão um lanche. Aí você tem 15 minutos para poder começar a trabalhar. A carga horária também era muito flexível, era só 6 horas. A gente ganhava por hora na época. Se a gente fosse pegar no mês, dava uns R$500, R$518. E um belo dia, meu telefone toca. E quem era? O senhor que eu tinha falado naquele dia na vitrine da loja. Ele foi e me ligou, perguntou se eu estava trabalhando. Eu falei que estava trabalhando, mas dependendo da oferta que ele tinha, eu estava disposta. Aí ele foi e marcou uma entrevista comigo, a gente foi lá entrevistar, ele foi lá me entrevistar. Aí eu passei pela entrevista, aí ele me passou pro RH da empresa. O RH da empresa me reprovou. Ixi. Porque ele tinha dado, ele falou assim, mas ele tinha dado essa autonomia para eles. Ó, eu gostei desse currículo, mas quem Decide dá o RH. o aceite não sou eu, é o RH. O RH não aceitou. Acho que a minha comunicação na hora de falar, eu também fiquei muito nervosa, comecei a falar nada com nada, não sabia nem... Fiquei tão nervosa, não sabia falar nada.
Até eu, se tivesse no lugar deles, Mas eu não a ia situação contratar que também. você tava também, não tinha como. Então, assim, era tanta euforia pra dar certo que eu acabei não sabendo nem o que responder. Eles perguntaram de onde eu vim, eu falei que vinha de Brasília. Só que eu acabei de chegar em Brasília, eu tinha vindo do Maranhão, eu não consegui dar essa resposta. De tão nervosa que eu fiquei. E fui embora. Falei, agora já era. A última expectativa, o único que me deu atenção, o único que me ouviu até agora, me passou por esse setor e não deu. Falei, mas Deus sabe de todas as coisas. Aí veio aí começou a minha questionamentos com Deus. Falei, cara, que Deus é esse? Que coisa é essa? Normalmente quando a gente tá sofrendo demais, a gente começa a fazer esses questionamentos, né? Questiona muito, muito, muito. Eu questionei, eu duvidei, eu xinguei, eu falei coisas assim que chocante. Porque assim, eu fui criada, minha avó e meu avô era muito pobre. As pessoas falam humilde, eu falo pobre, porque é pobre mesmo. Humildade pra mim é outro, tem outro A palavra significado. humildade, ela Não quando tem nada a fala ver nesse com dinheiro. sentido, a pessoa tá dando uma glamorizada, que de Isso. fato não é. Não, você pode falar que é pobre ou que tinha privações, mas que é A humildade. gente era pobre lascado. Pra ser mais enfática, lascados. Mas a gente tinha caráter lá, todo mundo tinha caráter, então assim, todos os ensinamentos possíveis a gente teve. Inclusive, a gente era obrigada a ler a Bíblia. A gente tinha que ler a Bíblia toda noite, a gente tinha que fazer oração toda noite. Minha avó e meu avô sempre tinham uma palavra. Todos os dias, quando a gente ia dormir, a gente se reunia, fazia a oração, era terço, né? Fala oração, mas era reza que chama. Então a gente pegava o terço. Seus avós eram católicos? Católicos. Legal. Então a gente tinha um texto que tinha que fazer toda noite, bonitinho, pegar, contava lá os Ave Maria, os Santa Maria, tudo a gente fazia. E eu sempre tive a ideia que Deus era amor, que Deus era paz, que Deus era aquele cara que nunca ia deixar nada de ruim acontecer, que eu fantasiei uma ideia de que Deus era tudo que o ser humano precisava para viver. E quando eu me deparei com essa situação, eu questionei isso. Eu fui enganada. Criaram uma ideia na minha cabeça que não é real. Que não existia. Não é compatível. Não é compatível. Alguma coisa estava errada. Ou eu tinha entendido errado, ou o que foi criado dentro de mim como ideia foi vinda de forma errada também. Mas assim, isso não é só com você. Eu já passei por fases em que eu me via na mesma situação que você. E isso não era uma blasfêmia, duvidar que Deus existia, não. Era só um questionamento interno mesmo. Por que eu estou sofrendo tanto? Mas quando a gente ouve histórias de outras pessoas, tem sempre alguém que sofreu mais que você. E Tem sempre alguém e sempre vai ter. Só que quando a gente está naquela situação, a gente tende a imaginar que a gente é único. A gente é único e a gente só faz comparação com o que estão vivendo uma fase melhor. Exatamente. Na verdade, às vezes a gente nem faz uma comparação honesta, porque a gente não chega lá para saber se a pessoa está vivendo bem. Porque você ter poder aquisitivo não significa que você está bem. Às vezes você tem problemas diferentes, mas isso não quer dizer que você está bem também. Exatamente. Então, criei esse dilema dessa autodefesa de criticar Deus, de culpar Deus pelo que eu estava vivendo. Eu comparava Deus com meu pai. Eu falava, cara, porque Deus é pai. É o que a gente sempre aprendeu. Eu comparava, falei, meu pai, se ele soubesse que eu estava vivendo essa situação, ele faria alguma coisa? E eu tinha certeza que faria. E como que Deus está vendo e não está fazendo nada? Sendo que ele é pai também. Sendo que ele é pai do meu pai da minha avó, pai dos meus amigos, pai dos meus irmãos. Só que depois que passa, o que a gente entende? Eu não sei você vai me dizer. Mas depois que passa, a gente entende o seguinte, que Deus estava fazendo alguma coisa assim. Ele estava nos preparando. Vou chegar nesse ponto. Vou chegar nesse ponto da reviravolta. Então eu questionei, mas beleza, mas meus questionamentos eram eu e eu. Nunca foram compartilhados. Eu nunca fui de compartilhar histórias da minha vida. Não tinha ninguém pra você confidenciar? Tinha a vizinha, eu tinha amigos. Eu falo assim, alguém que você confiasse a ponto de confiar. Não, eu confiava em muita gente, mas meus amigos de verdade ficaram no Maranhão. Então eu não podia falar isso pra eles que estavam lá. Porque ia chocar com o que eu tava vivendo. Eles não podiam saber o que eu tava vivendo aqui. Entendi. Entendeu? Então eu não quis dar essa notícia, porque ia gerar
comentários que eu não queria que fosse gerado. Queria que todo mundo me visse com bons olhos. Olha, ela foi e deu certo. Então eu sempre quis que as pessoas acreditassem nisso. Que eu saí de lá, mas eu fui pra dar certo. Eu não fui pra dar errado, né? E beleza. Não me chamou, eu continuei mais uma semana no McDonald's, fiquei 15 dias. E ele me ligou de novo. Esse dono dessa empresa, o nome dele é Seu Antônio até. Faleceu ano passado. Então, assim, eu falo dele porque eu falo que ele foi a estrelinha, sabe? Sabe quando Deus pega aquela estrela para modificar a tua vida? Foi ele. Aí ele foi e me ligou e falou assim, oi, Nayane, tudo bem? Eu falei, tudo. Passei seu currículo pro RH, mas infelizmente você não foi aprovada. Eu queria te falar os motivos por que você não foi aprovada. As suas palavras, a forma que você fala, ela não condiz com a estrutura da empresa. E assim, os clientes que a gente atende aqui é classe A e classe B. Então, assim, não dá pra gente te colocar nessa posição de imediato. A gente teria que passar por um treinamento e você sabe que treinamento requer tempo e tempo requer dinheiro. Então, se torna uma despesa muito alta para a empresa, coisa que a gente não está podendo no momento. Mas eu tô abrindo outra loja, que é no shopping Taguatinga Shopping. Isso que eu tava falando com ele era em outro shopping que lá tinha. E eu quero que você entre nessa nova empresa que vai abrir, porque você vai começar do zero. Então você vai passar pelos treinamentos, você vai passar pela abordagem. Então assim, vai depender de você. Você vai ser contratado a partir de hoje, não precisa nem você vir aqui mais, pode mandar os documentos. E eu vou assinar a sua carteira e você vai começar a trabalhar nesse shopping. E lá você vai passar pelos treinamentos, tudo tranquilo. Cara, eu falei, meu Deus, desculpa. Veio de novo aquele frio na barriga, não vou dar conta, não vou dar conta de Deus. falar. Retiro tudo que eu pensei, retiro tudo que eu falei, não é tudo aquilo. Eu acho que eu peguei um pouco pesado, mas eu vou me reconciliar com você. Mas eu vou esperar mais, porque eu não quero criar uma expectativa que ela possa não ser como eu quero. Então eu nem vou comemorar, não vou contar pra ninguém. Eu vou esperar dar certo. Mas você já começou a fazer as pazes com Deus naquele momento. Mas eu já comecei a ver ele com outros olhos. Eu já falei assim, tá, ele não é tão ruim, né? Não, ele não é essa maldade toda. Aí comecei nessa loja, abri, fiz os treinamentos. Os treinamentos eram técnicas de venda, era falar sobre aparelhos, falar sobre planos, era sobre ética, sobre moral, sobre cultura organizacional, sobre clima organizacional. Tudo isso eram palavras que não existiam no meu vocabulário. Tudo, Nayane, era um processo, né? Você saiu de casa aos 15 anos, foi pro Tocantins na expectativa de trabalhar no local que te receber bem, não te recebeu bem. Você teve a fase da sua mãe que adoeceu, depois veio a fase vitoriosa, depois você foi para Brasília numa expectativa. Essa expectativa não chegou no momento que você imaginava. Você sofreu, dormiu em banheiro de shopping. Então aquilo ali era todo um processo para chegar a profissional de alto nível que você é hoje. Exatamente. E eu me desempenhei. Nossa, quando a gente começou o trabalho, quando a gente começou os treinamentos, eu era mais atenciosa, anotava tudo. Tudo que você imaginar que o curso deu, eu aprendi além. Chegava em casa, eu lia 10 vezes o texto, eu pegava o espelho do banheiro, eu lia falando pro espelho. Eu treinava falando com as pessoas, com os clientes. Fábio, você já fez isso? Treinar falando no espelho? Eu já fiz isso demais. Quando eu ia apresentar a monografia na faculdade, eu ia falar a mesma eu ficava treinando no espelho. TCC, todo mundo que me conhece, de amigos, ouviu meu TCC antes de eu apresentar. Eu apresentava pra todo mundo. Meu irmão, eu enchi o saco do meu irmão. Natan, você tá disponível? Ele, por quê? Eu falei, eu queria apresentar meu TCC pra você. Então eu apresentei pra todo mundo. Eu acho que antes de eu apresentar, todo mundo já tinha decorado tudo. E passei por essa fase, aprendi, comecei nas vendas e eu arrebentei. Eu sempre fui a melhor vendedora. Que sempre. Bom, que show. Todo pódio eu estava em primeiro lugar. Aí eu me tornei muito mais competitiva, porque como eu percebi que eu consigo modificar algo que é limitado em mim, isso me deu brecha para ir além. Então assim, eu não aceitava ser menos. E quando que você começou a estudar? Calma,
Ainda demorou Demorou? ainda demorou a estudar. Você já Porque quando tava eu saí do, Nessa quando eu época saí do você já tava com Tocantins e fui quantos pra anos? Brasília, eu já tinha terminado o ensino médio. Nessa época você já tava com Eu quantos já anos? tava com 19 anos. 19 19 anos. para 20 anos. E fui a melhor vendedora. Todos os meses. Trabalhei 6 anos. Nunca fiquei em segundo lugar. Não aceitava ficar em segundo lugar. Ganhei viagens, ganhei móveis. Tudo de premiação. Que eles tinham milhas. Quanto mais eu vendia, eu ganhava milhas. Que existia um programa que era direto da TIM. Que eu trabalhava pra TIM. Então eu ganhava muitas milhas porque eu vendia muito. E eu consegui mobiliar a casa com milhas. Eu viajava com milhas. Eu comprava presente para meus pais no Maranhão com milhas. Comprava geladeira, comprava fogão. Aí eu comprava pela Americanas, que aceitava essas milhas, mandava entregar lá para minha mãe. Comprava para mim. Aí todo mundo lá achava que eu já tava... Bem, Nossa, a Nayane agora é rica. 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 Mas pro contexto que você havia saído, você tava rica. Tava rica. E a coisa que eu mais gosto nessa fase, que foi quando eu comecei a crescer, foi quando eu comecei a comer tudo que eu tinha vontade. Tipo assim, não ter conta. Tipo assim, hoje eu quero comer uma comida de R$ 200, eu ir lá e comer. Hoje eu quero comer pizza. Tudo bem. Hoje eu quero comer sushi, sashimi. Então assim, eu me proporcionei tudo isso nesse tempo. E trabalhei, aí troquei de loja, ele saiu, esse senhor, seu Antônio, saiu da gestão, ele era dono, só que ele tinha 2 filhos. Só que os caras não tinha nada a ver com o caráter dele. Totalmente divergente. Diferente. Então, assim, os caras faziam muita coisa errada. Muita coisa errada. Então, assim, não me adaptei com essa outra realidade e saí. Só que quando eu saí, muitas empresas queriam que eu trabalhasse. Eu tinha muita proposta de outras empresas já. Aí eu fui trabalhar para outra empresa, só que também era da TIM. Então, nessa outra empresa eu conheci várias pessoas, inclusive a Thaísa, minha amiga, conheci nessa época. Então tem muitos anos que vocês se conhecem. TIM, Ó, tá isso. condenando a idade de vocês duas. E hoje meus ciclos de amigos continuam sendo esses, que foram os primeiros, né? Eu falo que eles foram os primários de amizade de verdade que eu conquistei fora do Maranhão. E comecei a trabalhar na loja, só que aí ficou mais difícil, porque eu não era tão boa, porque existia gente muito boa. Então, assim, começou a variar. Eu ficava em primeiro no mês, no segundo em terceiro, depois eu ia para segundo. Então, assim, eu já não tinha mais aquela ser primeiro único. Eu já vi que já tinha gente melhor do que eu. E eu casei nessa época. Casei não, né? Que a gente não casou, a gente juntou. Morou junto. Nessa época que eu tava na loja, eu conheci uma pessoa e eu me relacionei com essa pessoa, a gente começou a morar junto e eu engravidei. Não foi desejado, não queria, nunca tive sonho de ser mãe, não tava nos meus planos, mas veio. Aí eu engravidei. E passei a gravidez inteira trabalhando, normal, ganhei neném, voltei, trabalhei. Aí veio as dificuldades, aí veio a crise no relacionamento. Aí, quando começou a crise no relacionamento, aí eu não tinha mais tempo de ver meu filho, porque eu trabalhava de segunda a domingo. Porque quem trabalha em shopping é de segunda a domingo e tem folga uma vez na semana. Só que como eu precisava muito, eu não tirava folga, porque se eu tirasse folga, meu salário ia reduzir de alguma forma. Então eu trabalhava de segunda a segunda. E quando eu vi que eu tava perdendo a criação dele, o início, os primeiros passos, a primeira alimentação, que eu não dava para eu acompanhar, aí eu tomei outra decisão. Vou separar e vou trocar de emprego e vou ressignificar tudo. Porque eu já estava mais confiante, porque eu sei que tudo era possível. Pelo que você passou. Se eu fiz o impossível sem nenhuma possibilidade, tudo se tornou fácil. Então eu terminei o relacionamento, deixei currículo em várias empresas para trabalhar na parte administrativa, que eu queria trabalhar de segunda a sexta. Era a regra. Aí eu até apareceu algumas propostas, você trabalha de segunda e sábado até meio-dia. Eu falei, não quero. Só quero se for de segunda a sexta, de 8 às 18. Viu, Fábio? Que mulher decidida. Então, assim, era objetivo. Esse era o objetivo. E consegui um emprego. Tô curioso pra saber quando que você começou seu curso. Calma.
Conheceu A alguém, gente tá... foi morar junto, teve um filho, se separou. Aí, comecei a trabalhar numa indústria de materiais recicláveis. Comecei como recepcionista. Ganhava R$ 800. E eu falei assim, cara, pra eu subir de nível, eu não posso ser uma recepcionista qualquer. Tem que Então, ser eu a tenho recepcionista. que fazer algo para que eu não fale que eu sou boa, para que as pessoas que venham aqui, elas falem que eu sou boa e que as pessoas me enxerguem. Então, assim, como a gente trabalhava com reciclagem, as pessoas que frequentavam eram catadores, era ex-presidiários, pessoas sem qualquer qualificação, porque a reciclagem hoje em dia não mais como antes, mas era emprego de pessoas que não tinham oportunidade de lugar nenhum. Então são pessoas que não tem Não tinha oportunidade, nada. nada. E eu tratava essas pessoas como se elas fossem as melhores do mundo. Tratava elas de uma forma, servia café, ajudava, ia lá, tirava dúvida. Até pela sua história, né? Você tinha empatia por elas, pelo que você passou. Não dava pra você olhar pra aquelas pessoas Não, e falar assim, nossa, eu não é sou mais qualquer um. importante que elas. Não, exatamente. Aí todo mundo comentava sobre o meu atendimento na empresa. Aí eu fui, troquei de setor, me colocaram como atendente. Que lá tinha um telecoleta, onde a pessoa liga e marca a coleta. Aí eu fui ser atendente de telecoleta. Aí ligava, agendava para os caminhões buscar o material reciclável. Fiquei lá um tempão. A mesma coisa, todo mundo falava que só queria ser atendido por mim. E foi surgindo outras oportunidades. Aí a menina do faturamento, que lá o setor era junto, era eu que ficava no atendimento, tinha uma balança que pesava os materiais que ia para a indústria e tinha um faturamento, que é onde faturava todas as saídas. E tinha um controle de entradas. Essa menina engravidou. Aí eu tive a oportunidade de substituir ela na gravidez dela. Então, assim, ela passou 4 meses me ensinando todo o trabalho, tudo que era de imposto de nota, valor de nota, frete, o que incide, o que não incide, questão de Pelo para que eu qual percebi estado. aqui, depois você começou a entender, mas Deus sempre colocou pessoas boas no seu caminho, né? Sempre, Sempre te dando oportunidades, sempre sempre, te preparando, ajudando a te moldar. sempre, sempre. E eu fui pro faturamento, aprendi o serviço dela de letra. Tipo assim, eu nunca tinha mexido com nota fiscal, não sabia nem de números, não sabia nem o que era ICMS, NCM, natureza da operação, tudo era novo. Aí eu fui aprendendo, fui pesquisando na internet. E eu sei que eu fiquei um ano nesse período que ela ficou fora. Ela ficou um ano afastada e eu fiquei um ano no faturamento. Quando ela trabalhava, era 2 pessoas. Quando eu fiquei, não tinha necessidade de 2 pessoas, porque eu sozinha dava conta dos 2 trabalhos. Eu conseguia resolver tudo sozinha. Então, nem outra pessoa para me ajudar eu tinha. Aí, quando ela voltou de licença maternidade, eu pensei, poxa, agora eu vou voltar ou para recepção ou para atendimento. Mas não. Eu me tornei a carta branca da empresa. Olha Então, só. assim, aí eu fui para departamento pessoal, trabalhei no almoxarifado, trabalhei no arquivo e caí no financeiro. Caí no financeiro como caixa, que o Foi aí que financeiro você se identificou. caí no financeiro, tinha 3 setores dentro do financeiro, que era um caixa, onde fazia os pagamentos diários do pessoal que trazia material, tinham contas a pagar e tinham contas a receber. E eu já entrei como contas a pagar. Então, tudo que o almoxarifado comprava, eu conferia, lançava no banco, a gerente autorizava e eu fazia a conciliação bancária no dia seguinte. E fui fazendo isso muito tempo, aí me deram mais funções, eu comecei a fazer controle de comissões dos cooperados. Então, assim, aí eles começaram a ter muita credibilidade, porque quando a outra pessoa fazia, tinha muitas dúvidas. Então, quando eu comecei a fazer, acabaram as dúvidas, ninguém questionava nada. Às vezes eu falava, por favor, confere aqui o documento. Ele, não, se você fez, tá certo. Então, Deixa assim, eu te perguntar uma coisa. Quando você começou a fazer isso aí, ali você percebeu que era isso que você queria fazer na sua vida ou ainda não? ainda não. Então, eu trabalhei quase 8 anos no financeiro.
Só que a nossa contabilidade era terceirizada. E todo o suporte da contabilidade quem dava sou eu. E quem corrigia, quem notificava a contabilidade com os erros que tinha era eu. Então isso foi me chamando a atenção. Os caras formados em contabilidade. Eu sou leiga em contabilidade. Sei pouco de financeiro, porque a minha expertise em financeiro não começou aqui. Ainda tem vou para outra etapa. Então eu falei assim, eu quero fazer contabilidade. Porque se eu fizer contabilidade, eu consigo ter um leque de profissões muito maior. Porque a contabilidade te permite isso. Por exemplo, eu posso ser contadora, eu posso trabalhar como administradora, eu posso trabalhar como RH, departamento pessoal, eu posso ser analista. Pode ser consultora. Posso ser consultora, posso ser financeira, posso ser perita, posso ser auditora. Pode ser uma controller, pode ser uma Então, série de assim, funções. e se eu me Uma formasse... auditora. Auditora. Então, assim, foi esse quesito que me levou a fazer contabilidade. O leque de profissões que eu consegui englobar. Se eu fizesse administração, era muito restrito. E hoje, no país onde a gente vive, quem faz administração é alguém conhecido do dono da empresa. É muito difícil uma empresa hoje chegar e contratar um administrador de fora. Sempre o administrador é o dono, ou é a irmã, ou é um parente. Então, isso aí eu fui quebrando, fui tirando essas possibilidades. Se eu me formasse em departamento pessoal, RH, eu ia trabalhar só com RH ou departamento pessoal. E eu ia estar 100% atrelada a pessoas. Se eu me formasse em financeiro, era só financeiro. Então, eu escolhi contabilidade para ter uma abrangência muito maior de possibilidades. Eu falei assim, aqui eu vou conseguir fazer o que eu quiser. Eu tenho 10 mil opções aqui. Então, eu segui por essa linha de oportunidades. Aí, comecei a faculdade, a faculdade de contabilidade. No primeiro semestre, na primeira aula, na primeira semana, no primeiro mês, eu só chorava e queria ir embora. Por quê? Eu não sabia interpretar um texto. Nossa. Eu não sabia fazer uma pontuação. O professor... Isso você já estava com quantos anos, né? Aí eu já estava com 26. Só que eu sabia que a faculdade era necessária, porque não adianta você falar que sabe. Você tem que mostrar que você sabe. Você tem que comprovar aquilo. Então, eu tinha a necessidade de ter um segundo grau, uma formação. E no primeiro mês, meu filho, eu só chorava. E querendo ou não, a faculdade, ela te molda para técnica. Por mais que você seja um autodidata, a faculdade ela te modela na linguagem técnica, porque Exato. você está ali executando, beleza e tal. Dependendo do tamanho da empresa, você faz muita coisa. Mas se você sair de uma empresa pequena e for para uma empresa grande, você sente dificuldade. Então, a faculdade você estuda, analisa esses dois cenários. É o norte, né? Norte. Ele te dá uma base. Só que ela não tem garantia de nada. De nada. Mas garantia de resultado, ela é exclusivamente sua. Exatamente, mas era a base que eu precisava. Então, quando eu comecei a faculdade, eu não sabia interpretar um texto, eu não sabia... Quando o professor de matemática chegou e falou lá, a equação de primeiro e segundo grau, eu falei, meu Deus, lascou, não sei. Você não sabia nem por onde começar. Não sabia, porque eu não estudava direito no meu ensino médio. A maioria de quem faz não tinha ensino base. médio no Brasil, escola pública, muito precário. Ainda tem essa deficiência. Aí teve outra aula de estatística, x mais y igual não sei o que. Eu falei, meu Deus, se eu não sei o que é 1 mais 1, vou saber o que é a letra agora junto com os números. Bagunçou tudo. Mas eu sabia que eu tinha que passar por isso também. Eu falei assim, a única diferença minha para os que estavam lá é que meu esforço tinha que ser maior. Porque as pessoas todas, todos os outros alunos que lá estavam, era tudo recém-saído do ensino médio e tudo já estava na faculdade. E eu tive uma interrupção muito grande. Eu acabei o ensino médio com 17 anos e fui para a faculdade com 27. Então, são 10 anos parado. Muitos anos. Então, assim, a gente tem essa dificuldade. Porque o que a gente não pratica, a gente não consegue dominar. Então, eu falei, cara, eu me imaginava, tipo, nadando no oceano. Só que eles estavam com boia e eu estava sem nada. Então, eu ia cansar mais, mas a gente ia chegar junto. Só que o meu esforço tinha que ser maior. Então, assim, eu tive muito apoio, todo mundo sempre muito disposto a me ajudar. E eu
trouxe todo mundo que quis me ajudar, eu peguei, eu absorvi, são meus amigos até hoje, a gente troca ideia, mas eu sofri. Só que aí eu peguei, depois do segundo semestre, no primeiro foi difícil, no segundo já se tornou muito mais fácil, eu comecei a falar assim, cara, eu não quero ser diferente, só se for pra ser pra mais. Diferença pra menos eu não aceito, nunca aceitei. Então, eu gerava competição dentro da faculdade. Pelo que eu percebi, você sempre se cobrou muito, né? Muito. Então, eu comecei a competir. Eu falei, se eu competir, eu não vou perder. Então, pra mim, me sair bem onde eu tenho dificuldade, eu vou ter que gerar uma competição. Então, assim, tem prova amanhã. Aí eu apostava. Quem tirar a maior nota, tá isento. Todo mundo paga o lanche. Ou então, quem tirar a maior nota tem que dar tanto pra cada um. E eu comecei nessa brincadeira de apostar. E eu perdi as primeiras. E eu ficava destruída quando eu perdia. Injuriada. Eu falava, cara, não é a Nayane que eu conheço. Então, eu ia pra luta. Ficava a madrugada inteira acordada, estudando. Chegava mais cedo no serviço, estudava. Na hora do almoço eu estudava. A faculdade começava às 7h15, eu chegava lá às 6 horas, ficava até 7h10 estudando, para quando chegasse a hora da prova eu competir de igual para igual. Aí eu consegui igualar. Então assim, eu perdia uma vez, outra ganhava, mas eu fiquei sempre no mesmo padrão de todos. E continuei. Então, meu TCC tirei nota máxima, passei no CRC com 35 pontos. Então, assim, que só precisava de 25 para passar, passei com 35 pontos e nem tinha estudado tanto, porque quando eu estava dentro de sala de aula, eu aproveitava, porque eu sou muito auditiva, o que eu ouço eu não esqueço. Então, assim, eu prestava muita atenção, porque me poupava de ter que ler livros depois. Então, eu escutava muito o que o professor falava e anotava. Mas eu sou muito boa de audição. Então, eu escuto, gravo. Então, eu prestava muita atenção nas explicações, que era a minha base. Então, eu consegui notas boas, consegui passar no CRC, meu TCC foi impecável e passei por essa etapa. Aí, eu comecei estava lá ainda na empresa, só que ela é uma empresa familiar. Empresa familiar, geralmente, quase sempre, não existe meritocracia. Então, assim, a gente não é reconhecido pelo que faz. Você trabalha, mas sempre quem vai Os te benefícios substituir é o da filho do família. dono, é o cunhado, é o primo. Então, assim, todas as melhores oportunidades, pode ter certeza que não é pra gente. Ele já tem os nomes e eu não acho errado. Porque eu creio que se eu tivesse uma empresa, eu até pensava, e se fosse eu? Será se eu dava oportunidade pra minha irmã ou pra alguém? Então, assim, eu questionava muito, porque eu gosto de me colocar na situação da pessoa pra ter esse tipo de avaliação. Se você levar pelo lado afetivo, a primeira coisa que vem à sua mente é dar oportunidade para quem está mais próximo a você no grau parentesco. Agora, se você pensar a longo prazo, numa empresa sólida, você vai primeiro observar se aquela pessoa está pronta. Se ela não está pronta, às vezes é melhor você deixar na mão de um profissional igual você, que já está ali cuidando, e vai ver se aquela pessoa tem o perfil e se ele vai se interessar. Porque o que eu vejo hoje? Com 15 anos de experiência em consultoria, até no dia que a gente fez o podcast aqui com o Flávio Corozari, ele falou muito disso, porque ele é um professor muito bom, que me deu aula nessa área de finanças, e hoje ele trabalha só com administração de grandes fortunas, administração de fortunas familiar. E ele dizendo o seguinte, que às vezes muita empresa quebra que não se prepara para essa transição, preocupa mais, e quando você tem só essa preocupação sentimental, ela às vezes prejudica muito mais do que ajuda, porque aí você quer muito que um filho seu ou um parente assuma aquela função, ele não está preparado, ou ele não quer, ou ele não dá nenhuma bola para aquilo ali, amanhã você fecha os olhos e uma empresa que poderia continuar por muitos anos, ela se encerra por uma decisão sua. Então eu acho que tem que ter esse cuidado, porque às vezes levar para o lado da emoção e não trazer um pouquinho para a razão, você prejudica muita empresa. Eu vejo isso muito aqui no estado de Goiás. Exatamente. Muita empresa familiar, eu também vejo, que ela provavelmente não vai atravessar gerações, porque tem essa preocupação. E eu já vi outras
que identificaram isso mais cedo e não deixou de tirar a família da gestão, mas colocou como conselheiro, colocou mais distante, porque via que não tinha nenhum interesse. E outros deixaram a pessoa ali, colocou ela para se preparar, deixou ela lutar pelaquela função, até chegar ao nível que pudesse ocupar um cargo de gestão. Então eu vejo que tem que analisar bem, porque senão você acaba prejudicando um negócio que é muito bom. Só que, na verdade, essa minha concepção de me colocar no lugar é o fato de eu não ter tido outras experiências. Então, era a única experiência que eu tinha. Então, assim, eu tentava entender aquele cenário. Sim. Então, mais uma vez, carreguei a coragem, refiz os planejamentos e decidi sair. Aí saí dessa empresa e falei assim, agora eu vou trabalhar com financeiro, ou com contabilidade. Agora eu vou procurar oportunidade em um escritório de contabilidade. Eu fui, comecei a trabalhar no escritório de contabilidade. Você sempre foi corajosa para tomar as decisões, né, Nayana? Sempre, sempre. Eu sempre aposto alto. Então eu saí da empresa e fui começar a trabalhar num escritório de contabilidade. Chegando no escritório de contabilidade, eu já imaginava, eu no fiscal, eu no contábil, já imaginava tudo, já estava tudo fantasiado na minha cabeça. E até comecei nisso, só que o financeiro sempre me arrastava. Então assim, tinha problema financeiro, chama a Nayane. Quem vai gerir essa parte financeira? A Nayane. Então me desvincularam da parte real de contabilidade e me focaram na parte de financeiro. Porque assim, as minhas opiniões, as minhas visões, as minhas conferências é muito assertiva. Eu tenho um feeling muito... Olhar mais apurado. Eu tenho uma sensibilidade muito grande para perceber erros, para ver divergência, saber onde não encaixa. Eu tenho uma memória muito boa para números e para relatórios. Então, assim, às vezes você tá com um relatório aí de 10 páginas e você não tá encontrando erro. Eu olho para esse... Daqui eu consigo ver onde está o erro. Eu consigo ver a divergência, se tiver divergência. Então, eu sempre tive um olhar muito apurado para relatórios financeiros. Uhum. E eu comecei a trabalhar no BPO financeiro. Foi aonde tudo mudou. Porque eu entendia que financeiro sempre foi contas a pagar, contas a receber e só. E conciliação bancária. Quando eu comecei a trabalhar no BPO financeiro, que era uma empresa especializada nessa área, eu entendi que eu não sabia nada de financeiro. Nada. Porque o financeiro não se baseia não se só resume isso. a só isso. Isso aí é o básico do básico. É o basicão. Isso aí é tipo você aprender do 1 ao 10 inglês. Então, assim, é uma coisa que é básico para todo mundo. Então, foi aí que minha percepção de financeiro mudou. É onde minha realidade mudou. E onde eu falei assim, cara, é disso que eu gosto? É. É isso que eu vou seguir? É. Então, eu vou focar nisso. Então, assim... não adianta a gente brigar contra as nossas vontades. A nossa intuição, ela não falha. Quando eu comecei a entrar nesse BPO financeiro, quando eu comecei a ver a rotina do que era um BPO financeiro, eu me enquadrei de cara. Porque eu tinha uma carteira de clientes de BPO e eu ficava impressionada, porque na empresa anterior eu tinha uma pessoa para pagar contas, eu tinha uma pessoa para fazer a conciliação de recebimentos e eu tinha uma pessoa para faturar. Eu tinha uma pessoa para conferir no estoque, então eu tinha 4 pessoas para uma função. E eu, como BPO, assumi 15 empresas com todas essas funções. Então minha mente, minha imaginação começou a flutuar. Foi aí que eu falei, cara, não tem limite a parte financeira de uma empresa. A gente nunca vai conseguir dar o máximo, porque não existe máximo. Ele vai além de tudo que se vê. Então, e o bom é que o BPO ele é muito abrangente. Você entra no propósito da empresa, você entra na visão da empresa, você trabalha a empresa como um todo. Para chegar nos números, você analisa tudo isso antes. Exatamente. Então, assim, quando eu ia lá nessa empresa, eu era extremamente operacional. Eu que lançava, eu que conferia, eu que recebia os e-mails, eu que lançava no banco, eu passava, eu que montava os relatórios. Então, assim, eu achava que já sabia tudo também, né? Porque eu tenho uma mania, de vez em quando, de achar que eu já tô dominando as coisas de forma muito rápida. E não é assim. Então, eu fui operacional há muito tempo. E eu achava que eu já sabia de tudo. Só que aí, eu saí desse escritório, porque surgiu uma oportunidade muito melhor para me trabalhar
Eu fui em algumas empresas, foi quando eu mudei aqui para Goiânia. Tem 3 anos que eu mudei aqui para Goiânia. Um amigo meu me fez uma proposta para vir fazer uma análise financeira das empresas dele. Ele tem uma rede de Até então, empresas. antes de vir para Goiânia, só para entender, você se encantou por isso, mas você trabalhava para uma empresa. Para uma empresa só. Vim para Goiânia, aí comecei a conhecer os processos das empresas dele. Então, quando eu cheguei aqui, era tudo muito manual, era tudo muito na anotação, era tudo na cabeça das pessoas. Então, ele era dependente de pessoas. E na minha mentalidade... De certa forma, isso foi legal, que você pegou ali, ó, negócio todo desorganizado para você organizar e montar seu modelo de trabalho. Exatamente. Eu falei, cara, século XXI. Todo mundo precisa de um financeiro alinhado. Como que eu tenho um financeiro alinhado? Com processos redondos. Então, é muito mais fácil eu ter um sistema eficiente, bem alimentado, porque qualquer pessoa que eu trocar, o meu sistema está alimentado. Eu não dependo da memória de ninguém, eu não dependo da pessoa. Lógico que a pessoa é importante para alimentar, mas primeiro vem o meu sistema e depois vem a pessoa e fica essa bola, né? Fica rodando. E eu comecei a trabalhar aqui, comecei a ver várias falhas, porque eu considero Brasília um pouco mais avançada tecnologicamente e profissionalmente referente a Goiânia. Não estou tirando crédito, mas assim, minha visão, porque eu estou dos dois lados. Então eu vi aqui oportunidade. Falei, cara, eu tenho muita oportunidade de fazer muita coisa aqui. Então assim, eu nem enxergava mais para frente, eu só via solução para tudo. E comecei a trabalhar, comecei a automatizar os processos, comecei a desenhar processos, deixei de ser operacional e comecei a ser uma analista, que tem uma diferença gritante. Porque você alimentar informações e você ler aquelas informações é completamente diferente. Porque nesse caso você fez diagnóstico, identificou os gargalos, entendeu o modelo de negócio da empresa e começou a desenhar tudo do zero. Exatamente. Então eu ensinei o pessoal como que deveria ser o trabalho, pegava esses resultados, montava relatórios, apresentava para as pessoas. E esse amigo seu te deu liberdade para... Total, carta branca. Sempre tive carta branca. Encontrou nenhuma resistência, não? Porque a maioria tem muita resistência no começo. A gente entrava em atrito. Não era nem resistência, era atrito. Porque as pessoas aqui eu nasci assim e vou morrer assim. Deu certo assim até hoje, por que eu vou mexer? Porque normalmente quando você chega num empresário que tá tudo dando certo até hoje, ele saiu do zero e conseguiu conquistar um certo patrimônio, ele tem um orgulho, ele tem uma resistência à mudança. Olha, ele praticamente fala para você o seguinte, olha, eu conquistei tudo isso fazendo assim, por que você quer que eu mude? Só que aí, como ele já conversava comigo antes de eu vir para cá e eu já dava muitas ideias para ele, então isso foi um facilitador. Ajudou a argumentar. Mas isso não deixou, mesmo assim não liberou atrito, porque isso é natural, é da cultura do goiano. Então assim, cheguei, comecei a fazer análise de gasto, fiz corte de gasto, já existia sistemas dentro da empresa, só que eles não eram usados porque as pessoas não sabiam usar, não tinham o conhecimento adequado. Então eu desenhei todo o negócio. Se você alimenta aqui no seu estoque, o profissional ali deu baixa, a nota chegou lá no financeiro, então eu fiz todo o circuito de comunicação dentro. Então isso otimizou tempo, custo, funcionário, hora extra. E sem falar que as informações ficaram muito mais assertivas. A gente só pagava realmente o que tinha ocorrido, porque existia todo um processo. Existe a solicitação, existe a cotação, existe a aprovação e existe o pagamento. Então, são vários caminhos para chegar no pagamento. Então, o índice de erro é mínimo do mínimo. Entendeu? Então, assim, não tinha mais como dar errado. Tava tudo muito alinhado. E essa foi sua primeira experiência fora de uma empresa? Fora de uma empresa. Fora de uma empresa. E continuei. Então, assim, eu fiquei com ele até hoje eu tô no mesmo grupo. Só que eu trabalho hoje para 6 empresas do grupo dele. E tem uma empresa que é de Brasília, que quando eu trabalhava nesse escritório, fazia parte da minha carteira de clientes, me procurou, já tem uns 2 anos, pediu para mim continuar fazendo esse serviço, então eu continuo fazendo esse serviço para eles.
tanto de consultoria, tanto de operacional e tanto de análise. E peguei mais empresas e continuo trabalhando para ele. E estava tudo bem. Eu falei assim, nossa, já estou satisfeita, já estou fazendo o que eu gosto. Só que eu falei, mas eu posso mais. Essa menina tá sempre querendo mais, você viu, Fábio? Ó, vocês que Satisfação. estão assistindo aí, isso aqui, ó, isso aqui é uma provocação para você levantar da sua cadeira. Chama-se aqui, ó, Nayane Oliveira. Exatamente, sou eu. Então assim, eu falei, mas eu consigo fazer mais coisa. Eu consigo englobar mais funções. Então, depois de passar por todas essas situações, eu decidi que eu podia mais. Falei, tá pouco, eu consigo mais coisa, eu consigo ver outro cenário. Aí eu fui convidada para trabalhar numa distribuidora de medicamentos. Sendo que eu nunca trabalhei com medicamentos. Nunca trabalhei com medicamentos. E mesmo assim eu fui. E lá eu me tornei controller. Controller de processos. Então eu analisava cada setor. Quando eu terminei a faculdade, essa profissão estava em alta. Tava. Então eu entrei nessa distribuidora de medicamentos e comecei a fazer esse trabalho de controle. Então eu analisava todos os processos e tentava deixar ele mais breves, porque eles eram muito longos, tinha muito processo burro, tinha muito processo que não precisava e que acabava dificultando a agilidade da entrega. Então eu comecei a trabalhar em todos os setores, estoque, RT, vendas, eu interferia diretamente nas vendas, na parte do gestor. Ele até brinca que ele falava assim, meu Deus, você é um furacão, porque dava treinamento, comecei a dar treinamento. Então o que aconteceu? Aquele sangue de vendas que eu tinha lá no início, quando eu era vendedora da TIM, ele veio à tona, ele veio com força. Eu vim com muita vontade, eu voltei a sentir aquela emoção de fechamento, aquela motivação de treinar a equipe, de motivar a equipe. Eu sempre tive essa facilidade de motivar as pessoas. Às vezes até minha própria história, às vezes um detalhe que eu conto, eu consigo modificar alguma coisa em alguém. Eu consigo trazer alguma coisa de diferente para as pessoas. Então, as pessoas iam falar, eu não tenho tempo. Eu falava, cara, você consegue, olha eu, tanta coisa que eu faço, eu tô aqui. E olha os resultados que eu entrego. Então, não é tempo. Pode ter certeza que seu problema não é tempo, tem alguma coisa que está te atrapalhando. E a gente coloca a culpa no tempo. Todo mundo coloca a culpa no tempo. E não é isso. A gente tem mania de falar que não tem tempo como se o tempo fosse nosso, né? Não tem. E eu aprendi até recentemente num curso que eu fiz com José Roberto Marques, que existe 2 tempos, que é o de Kairos e o de Croix. José Roberto do IBC? Exatamente. Ele é muito existe bom. O tempo de Deus e existe o tempo do homem. E aí a gente escolhe em que tempo a gente quer trabalhar. Eu escolhi trabalhar no tempo de Deus, porque o tempo de Deus não é contado. O tempo de Deus quem faz sou eu. Então eu me transformei em outra pessoa. E foi aí onde eu quebrei meu jeito de ser, aquele jeito durona, aquele jeito de ser mais rígida, de ser grosseira, porque pra mim eu era Começou aquilo. A se colocar mais no lugar do outro. Exatamente, porque eu comecei a trabalhar com pessoas. Eu precisei de pessoas para meu resultado funcionar, eu precisei de pessoas. E a gente só consegue resultado com pessoas, mas você tem que ser maleável, você tem que ser um pouco mais sensível, as cobranças têm que ser diferentes. Quando você trabalha com gente, eu aprendi também tudo recente, tá? Quando a gente trabalha com pessoas, quando a gente precisa de pessoas, 1 mais 1, ele deixa de ser 2. Ele não tem mais um resultado. Ele pode ser qualquer número. Porque o tempo das pessoas, às vezes, não é o meu tempo. E eu preciso trazer elas para mim. E para eu trazer elas para jogar junto comigo, eu tenho que tratar elas de uma maneira diferente. É claro que você, acompanhando a sua história, a gente entende o porquê que você se cobrava tanto e às vezes tinha dificuldade a entender as pessoas que não tinham essa velocidade sua. Exatamente. Só que quando se trata de gente, é um tema para conversar aqui para horas e horas. Porque horas e horas. Se eu tenho uma técnica, se eu tenho uma habilidade, eu tenho que entender que nós dois, eu e você, eu sei um monte de coisa que você não sabe e você sabe um monte de coisa que eu não sei. Fato.
Quando eu tenho aquela arrogância, aquela prepotência da minha posição ou do curso que eu fiz, isso acaba me distanciando de alguém que vai contribuir para o meu resultado. Exatamente. Que é o corpo ali, o corpo que está ali na empresa. Então, trabalhar a gestão, trabalhar o financeiro, o marketing, qualquer área que seja da empresa, se a gente não consegue entender e conhecer quem está do seu lado, você não consegue ir muito adiante. Você vai até um certo ponto, só que você chega a um limite que seu corpo não aguenta. Porque aí você começa a fazer tudo, você olha para todo mundo, vê incapaz, você vai trazendo para si, vai trazendo. Mas e depois, como é que faz? E como é que faz para aumentar esse trabalho, para dar escalabilidade? Exatamente não vem. isso. Só que o que acontece? Tudo que aconteceu comigo antes desse período, eu era responsável pelo meu resultado. Quando eu fui ser controle, eu não era mais responsável pelo meu resultado. O meu resultado era o resultado Dependia de todos do time. os outros. Então eu tinha que mudar de postura, eu tive que mudar de palavras, eu tive que me colocar no lugar das pessoas, eu comecei a ser mais maleável, eu comecei a ter mais empatia. Eu tive uma grande surpresa também na época, porque eu entrei nessa empresa lá, tinha muitos funcionários e eu fui muito bem recepcionada por eles. Então, eles cuidavam muito bem de mim, me davam muita atenção, coisa que eu não estava acostumada a receber. Então, são fatores que interferiram nessa mudança que eu tive de comportamento. Então, hoje, fiquei lá durante um período, que era um projeto, então tinha prazo para começar e tinha prazo para terminar. Terminei esse período lá, saí de lá e comecei, esse meu amigo, que já foi sócio meu também, abrir uma distribuidora de distribuição de produtos estéticos. Então ele falou assim, tá lá o espaço, escolhe as pessoas, vê o que precisa pro estoque e manda. E manda ver. Então eu falei assim, cara, agora a parada ficou mais difícil. Você acumulou mais uma função. Falei, agora a brincadeira de gente pequena acabou. Agora é a brincadeira de duelo de titãs, como se fala. Então eu comecei essa empresa, selecionei os funcionários, capacitei os funcionários, técnicas de venda, cultura organizacional implantada e alimentada. Criei o clima organizacional diário, comunicação diária. Criei uma relação de confiança. Então eu não tomo nenhuma decisão sem nenhum embasamento. Eu sempre chamo todo mundo que vai participar daquela, que vai sofrer com algum impacto, para opinar, para falar. Então assim, eu dei voz para as pessoas. Então eu ouço todo mundo antes de tomar qualquer decisão, porque eu sempre quero tomar decisões onde vai favorecer todos, onde eu não seja a única favorecida. Então eu acho que nessa última versão que eu tive, foi a versão que eu me tornei mais humana mesmo. Mas eu consigo ver mais a equipe. E até quando alguém fala, nossa, sua empresa, você é top, você arrebenta, eu já me sinto até constrangida. E eu corrijo na hora. Eu não. A minha equipe é foda. O meu time. O meu time é espetacular. A empresa são as pessoas. São as pessoas. E não tem como existir Nayane sem o time. Sem o time. Então eu falo que é um conjunto de pessoas para entregar um resultado. Eu sou apenas o alicerce. Mas eu não faço todo o trabalho. Nayane, trazendo um pouco aqui para a parte técnica, eu sei que muita gente que está nos acompanhando aqui está amando sua história, mas está querendo entender um pouco mais sobre essa área sua, que é essa siglazinha bonitinha aí, BPO financeiro, e uma pessoa que tem uma empresa, qual que é a vantagem dela contratar um profissional como você para terceirizar esse serviço? O que ela ganha em ter um profissional como você e não alguém, um auxiliar financeiro, alguém que faz um serviço lá, mais ou menos? Na verdade, ela ganha em todos os aspectos. Igual você falou anteriormente também, se eu fosse falar todos os benefícios, a gente ia ficar horas aqui falando. Primeiro, economia. Você ganha economia de funcionários, porque você tem um funcionário, tem FGTS, você tem todos os tributos que incidem em cima daquele funcionário que você não vai ter. Você não tem mais preocupação se o funcionário vai faltar ou se ele não vai. Você tem uma pessoa que se responsabiliza pelas falhas que ocorrerem, porque existe contrato com regras. Você consegue entender a saúde da empresa, fazer planejamento a médio e longo prazo. Então, assim, aí a gente faz esse controle de contas a pagar, de contas a receber. Precificação, porque muita gente não sabe precificar. A gente maioria, faz né? Precificação de serviço, a gente faz precificação de produtos,
a gente faz fluxo de caixa tanto diário como mensal, a gente faz DRE gerencial, a gente faz planejamento pelo período que a pessoa solicitar. Se ela quiser o planejamento do ano inteiro, a gente consegue dar. Eu consigo falar quanto que ela tem que faturar para pagar despesas fixas. Ela pode me falar quanto que ela quer de lucratividade para mim embutir em cima dos preços para poder dar aquele resultado de lucro que ela precisa. E a pessoa para de perder tempo com essa parte burocrática e ela tem tempo de focar em outras áreas da empresa, que é com o crescimento da empresa. Ela vai focar em marketing comercial, ela vai focar em estrutura. Então, assim, hoje, a parte financeira, para quem não tem experiência, para quem não tem essa visão, ela se torna algo complicado. Mas pra gente que é da área, que conhece, que já sabe, é algo muito mais prático, muito mais fácil. A gente faz isso com a naturalidade, como se a gente estivesse indo na padaria comprar um pão. E qual que é a diferença do trabalho seu, do profissional de BPO, e de uma consultoria? Tem alguma diferença? Tem. A consultoria, ela vai te instruir como fazer. Ela vai te dar as orientações. Você não, eu te contrato, você vai cuidar para mim. Eu vou te dar o resultado e a operação. Lembrando, gente, que os dois não se competem. Você pode ter a consultoria e pode ter o BPO, que ele vai... Na verdade, ele vai te dar uma economia, né, na gestão financeira, porque se você tem um profissional que ele não é qualificado, ele não vai conseguir reunir todos os dados e ter essas análises que você descreveu muito bem aqui. Exatamente. O profissional do BPO, ele vai chegar e vai te entregar isso pronto, né? Exatamente. Então, assim, você não tem essa preocupação, porque hoje em dia o que eu vejo muito no mercado, a maioria das pessoas que trabalham em financeiro, eles não têm uma especialização e nem uma capacitação para ser financeiro. Eles fazem, tipo, paguei uma conta, recebi e fiz uma conciliação. Isso não é BPO, isso não é financeiro. Isso se chama tesouraria. Uhum. Isso é você ser tesoureiro de uma empresa, que é justamente pagar e receber e conciliar. A gente não, a gente entrega métricas, a gente entrega projeções, a gente consegue fazer estimativas. Eu consigo te dar gráficos do que você planejou e do que você realizou. Eu consigo fazer uma análise daquela diferença. Por exemplo, hoje se você me contrata e você já tem um planejamento, vamos supor, a gente tem um planejamento de 1 ano. Aí você me dá todo o que você previu para aquele ano e eu vou te trazendo o que foi realizado. Então vai ter diferença nos dois. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma análise dessa diferença. Onde que está o erro? Você planejou errado ou foi executado errado? Então, assim, a gente consegue já ter uma medida, a gente já consegue ter uma visão e já ir fazendo a correção nos meses subsequentes, até chegar a um ponto que ele vai se igualar. Consegue analisar, por exemplo, quando você começa a fazer esse trabalho, você consegue analisar o histórico de um ano para o outro, o período de sazonalidade, o período em que você enfrenta desafios do seu negócio. Então, você consegue fazer um planejamento a longo prazo. Exatamente. Então, assim, tem segmentos que, por exemplo, tem muita gente que trabalha com turismo. Um exemplo clássico, o turismo tem as épocas. Então, assim, se uma empresa de turismo tem um BPO hoje, ele vai pegar aquele resultado dos meses onde está em alta e a gente vai diluir nos demais meses e vai equiparar. Então, ele vai ter um resultado o ano inteiro igual. A gente consegue fazer esse trabalho, entendeu? Então, assim, a gente também deixa que o profissional trabalha na prevenção. Então, assim, hoje o que a maioria das empresas fazem é apagar incêndio. E o investimento, Nayane, é alto? Dá para o pequeno empresário também contratar um profissional de hoje BPO? O BPO, a partir de R$ 999, você tem um BPO efetivo na sua empresa. Só que, assim, a entrega de resultado é personalizada. Por exemplo, às vezes sua empresa não precisa de tal relatório. Então, a gente faz um estudo de caso. A gente vai na empresa, a gente estuda o segmento, a gente faz um comparativo de mercado, a gente estuda o mercado atual, então a gente faz um plano personalizado. Igual, tem empresas que necessitam de X relatório. Então eu vejo qual é a necessidade que sua empresa tem e eu te entrego o que você realmente precisa. Então é um atendimento totalmente personalizado. Tem segmentos que são iguais. Tem empresas que têm o mesmo segmento, mas a forma de comunicação é diferente. Então, a gente faz essa adaptação. Eu consigo me adaptar hoje em qualquer tipo de segmento. Então, assim, eu tenho empresas que é do agronegócio.
eu tenho empresas que é da construção civil, eu tenho empresas de estética, eu tenho empresas de licenças de softwares, eu tenho empresas de distribuição, tanto de medicamentos como de produtos estéticos. Então são segmentos diferentes, então a gente entrega o resultado conforme a gestão quer. Não existe um padrão, não existe uma regra. É a conversa, é a necessidade. Pelo que você me falou, e eu consigo adaptar. É um tipo de serviço que encaixa muito bem justamente para pequenos e médios que não têm condição de ter um departamento, ter um controller, porque o controller ele só encaixa quem tem condição de pagar, normalmente é da média para cima, né? Exatamente. E ainda tem uma particularidade. Quando você contrata um controle, ele não está ali para apontar os erros. Não. É igual você contratar um auditor. Dependendo da auditoria, ele não te aponta erros. É porque o trabalho seu, ele é um pouco parecido com o meu, que é de consultoria. Os dois não se competem, mas como você está fora da empresa, você vai ali só para cuidar daquela parte, você não fica o tempo todo ali. Porque eu costumo dizer o seguinte, tem cliente meu que ele me contrata para consultoria e daqui a pouco ele quer que eu fique lá todos os dias. Eu falo, não aceito. Se eu for ficar aqui, eu vou passar a ter um olhar igual ao gerente. Eu vou me fechar. Então eu tenho que estar sempre de fora para enxergar a sua empresa de fora. Exatamente. Que é o trabalho que você faz. A gente só consegue ver os erros se você estiver de fora. Se a você ficar lá no operacional todo dia, que é a função do controller, você não vai identificar os gargalos como você identifica. Não vai. E uma coisa também que eu sempre aviso, antes de iniciar qualquer trabalho, eu sempre tenho uma conversa muito franca com o contratado. Cara, a gente trabalha assim, as regras são assim. Você está disposto a mudar a sua visão, a mudar o seu entendimento, a trocar a cultura que você já tem dentro da empresa? Porque se você não estiver disposto a mudar o que já está acontecendo, você não está fazendo um investimento, é uma despesa. Então eu mesmo caio fora. Então assim, quando eu vejo que a pessoa realmente está necessitada, ela tem um interesse de ter algo controlado, algo de fácil acesso, algo muito bem explicativo, uma visão geral, que a gente consegue dar uma visão geral, a gente consegue entregar o que aconteceu há 3 meses atrás, o que está acontecendo agora e o que pode acontecer 3 meses para frente. Eu já consigo trazer um comparativo do mercado. Ou seja, você alimenta o empresário de números para que ele possa tomar uma decisão mais segura, né? Mais segura. E sem falar que a empresa que é controlada muito bem financeiramente, ela automaticamente se valoriza. Fica fora da estatística do Sebrae. Exatamente. Hoje qualquer empresa, quando ela vai ser vendida ou vai ser comprada, a primeira coisa que a pessoa que tem interesse em comprar ou tem interesse em investir, a primeira coisa que ele quer ver é a saúde financeira da empresa. Você faz valuation também? Não faço. Não faço, não. Porque é uma área também que muita gente procura, né? Mas daqui uns dias. Vou te lançar esse novo desafio. Que no próximo podcast vai falar assim, ó. Eu já tô. Josmar, aquela dica foi boa, eu entendi que eu queria mais. Eu já tô pensando. Gente, com esse. Não pode dar ideia, tá? Porque eu absorvo tudo que é bom e tudo que vai me acrescentar, eu absorvo. Com essa aula aqui, com essa profissional brilhante, a gente vai encerrar esse podcast. Já um pouquinho para o próximo, né? Mas antes de encerrar, eu queria ouvir uma mensagem da Nayane para os profissionais, os empreendedores que estão aí batendo cabeça. Eu vou falar claro mesmo, batendo cabeça com a sua gestão financeira. O que essa galera tem que fazer, Nayane? Olha para aquela câmera ali e passa a mensagem. Ai, até difícil falar quando é para falar pouco, né? Mas o que eu tenho a dizer é que hoje a saúde financeira da empresa é o que dá continuidade na empresa. Então, assim, a empresa ela passa por 3 etapas. Eu sempre pego um sinal de trânsito. Eu sempre falo que é o sinal vermelho, o amarelo, alaranjado, não sei, e o verde. Então, assim, a empresa sempre ela começa no sinal verde. Ela sempre começa no sinal verde, onde a empresa está lucrando, onde está tudo certo. Chega um momento que ela chega no sinal amarelo, laranja. Então é o momento da mudança. E tem que ser uma mudança muito expressiva, que aí entra o que não tem. Se não tem um controle financeiro, é onde entra o controle financeiro. É onde faltam as informações, é onde as informações têm que aparecer.
A partir daí, tomar as decisões corretas, né, de continuidade e retornar para o sinal verde. E se essas medidas forem tomadas e não forem executadas, aí é sinal vermelho e não tem mais o que ser feito. Show. Aí é trocar o barco e seguir em frente. Show. Não esqueça de se inscrever no canal, você que não está inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa aquele comentário que hoje, gente, com a aula dessa merece um comentário. E outro recadinho especial, se você está com dificuldade para administrar o seu negócio, no âmbito geral, eu disponibilizei aqui o QR Code do nosso curso, o curso Sempre Azul. Faça parte da comunidade Sempre Azul. Gente, muito obrigado quem esperou até aqui e até o próximo podcast.